Olá galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para trazer uma pequena videoaula para vocês. Na aula anterior eu falei um pouco aí sobre o início da industrialização brasileira, e eu postei lá no LMS um recadinho para vocês, pedindo para que vocês fizessem a atividade da página 80, ou seja, que vocês fizessem aí os 6 primeiros exercícios. Eu espero que vocês tenham feito aí esses exercícios, e hoje eu estou aqui nessa aula, tá? Justamente para nós fazermos a correção. Você, assim, o mais breve possível, até mesmo para que você tenha um tempo aí de depois repassar para o seu caderno certinho, tá bom? E lembrando aqui, antes que eu esqueça, qualquer dúvida que você tenha, entra lá no LMS e aí você pode estar tirando as suas dúvidas, tá bom? Comigo, fique à vontade. Lembrando que dúvida relacionada ao conteúdo que eu apliquei e que posteriormente haverei de aplicar, tá bom? Então eu quero aqui conversar com vocês a primeira questão, para nós começarmos a responder, tá bom? A primeira questão diz assim: identifique o que se refere às seguintes definições. A classificação das metrópoles segundo o seu poder de atração de pessoas e influência sobre outras áreas, Então, na verdade, a resposta, tá? Ou seja, para essa questão é hierarquia urbana, Por que hierarquia urbana? Aquela questão que eu havia comentado com vocês anteriormente, falando a respeito da dependência, ou seja, de uma cidade para com outra, Dar um exemplo para vocês aqui, no caso São Paulo, São Paulo, em volta de São Paulo nós sabemos que existem aí as menores cidades, São Paulo é a cidade central, e nós temos em volta de São Paulo outras cidades, Posso pontuar para você, Embu-Guaçu, Itapecerica, Embu das Artes, o Taboão e daí por diante, Então, querendo ou não, São Paulo acaba se tornando uma cidade central e essas cidades que eu acabei de pontuar para vocês aí acabam sendo cidades dependentes, ou seja, da cidade de São Paulo. Então, ou seja, hierarquicamente falando, São Paulo é uma cidade mãe, tá bom? Então, essa primeira resposta ou seja, hierarquia urbana. Então, vamos agora para a da 1. As áreas conurbadas, formadas por municípios com autonomia administrativa, mas sob influência de um centro urbano principal, Então, essa resposta é região metropolitana, uma região metropolitana. O que seria uma região metropolitana? Seria um conjunto de cidades, essas cidades que eu pontuei para você aí na questão anterior, ou seja, na A, ou seja, o conjunto dessas cidades, nós damos o nome aí de uma região metropolitana, tá bom? Então, todas as cidades que estão próximas a São Paulo, que nós falamos também de Grande São Paulo, é considerado, ou seja, uma região metropolitana, que é o conjunto das mesmas, tá bom? Bom, vamos continuar aqui a segunda questão. A segunda questão está assim: qual foi a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? Obviamente, assim como eu falei para vocês, o Brasil hoje é considerado um país urbano e isso se deve também, ou seja, à industrialização, processo industrial. Por quê? Com a industrialização houve a saída, do homem do campo para a cidade. Isso fez com que, de forma muito rápida, certo, os centros urbanos fossem expandidos, tá bom? E aí, por conta disso, por conta desse fator, o país acabou se tornando aí um país urbano, tá bom?
A terceira questão: que importância tem a desconcentração industrial para a economia do país? Qual a importância que tem a desconcentração? Primeiro que, se nós formos observar, a desconcentração industrial no país, ela contribui para o desenvolvimento de outras regiões, né? Contribui para o desenvolvimento de outras regiões e, de uma certa forma, contribui também para que não haja necessidade que populações, né, de regiões, entre aspas, não tão desenvolvidas economicamente, tenham aí a necessidade de migrar, ou seja, da sua região ou da sua cidade para uma outra cidade. Então, essa dispersão da indústria, de uma certa forma, acaba integrando, né? Ou seja, uma região a outra região, acaba levando, de uma certa forma, ao desenvolvimento econômico, tá bom? Então, nós vamos agora para a terceira questão, ou melhor, a quarta questão, que diz assim: observe o mapa da página 77. Qual é a relação entre as ferrovias e a expansão das atividades cafeeiras no períodos apresentados, né? Qual é a relação? Nós sabemos que houve aí a necessidade da implantação das ferrovias no território brasileiro, né? Assim como eu já pontuei anteriormente, principalmente na região sudeste, por que não falarmos de São Paulo, e houve essa necessidade justamente para que ocorresse, né, o escoamento do café, ou seja, para o Porto de Santos, ou seja, de onde era produzido para o Porto de Santos, tá bom? Bom, vamos para a B agora da questão 4, né? Que diz bem assim: o que está representado pelos números 1, 2 e 3 e quais períodos de expansão do café eles estão relacionados, né? Lembrando que você tem que ir na página 76 para fazer essa observação, tá bom? Mas eu já vou fazer aqui a correção com vocês. Então, primeiro, nós temos aqui o Vale do Paraíba, né? Fluminense e Paulista. Isso é relacionado ao número 1. Agora, onde a expansão do café ocorreu até 1850. A Zona da Mata, né, representado pelo número 2, na região de Campinas. E o número 3, onde a expansão do café ocorreu entre 1850 a 1900, tá bom? Então tá aí a resposta para vocês. Agora nós vamos para a quinta, né? A quinta questão. A quinta questão está perguntando sobre a industrialização no Brasil. É correto afirmar que ocorreu com maior intensidade no Nordeste do país, com extenso uso das ferrovias. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que a industrialização brasileira, né, ela se inicia justamente na região sudeste, especificamente na cidade de São Paulo. Isso se deve ao excedente do capital, né, da venda do café, que eu já comentei com vocês anteriormente. Então, não é correto. A B da 5 não depende do capital estrangeiro, já que a produção é quase toda feita no país, né? Não depende de capital estrangeiro, já que a produção é toda, ou seja, feita no país. A verdade não é essa. A nossa indústria é uma indústria dependente, né? Justamente pelo fato da industrialização no Brasil ser uma industrialização tardia, né? Nós, por mais que temos desenvolvido, ainda temos muito a desenvolver, e nós somos dependentes da tecnologia, capitais e tudo mais lá de fora, tá bom? Então, também não está correto. Então, vamos para C.
A desconcentração industrial significou que o Sudeste perdeu a importância econômica. O Sudeste não perdeu a importância econômica, principalmente quando nós falamos de questão econômica, tá? Ou seja, São Paulo, que está no Sudeste, obviamente, é a cidade central, a cidade mais importante economicamente falando, né? Então, mesmo havendo aí essa saída das cidades, ou melhor, das indústrias para outras regiões, para outras cidades, tá? São Paulo ainda continua, a região Sudeste ainda continua sendo uma mola propulsora economicamente falando, ou seja, para o país, tá bom? Então, também não está correto. Então, quem está correto aqui entre a A, a B, a C e a D? É justamente a D, que diz investir em tecnologia e ampliar a infraestrutura de transporte são dois desafios a superar, né? Então, a nossa indústria, né? Nós somos considerado um país relativamente industrializado, mas a nossa indústria ainda não é uma indústria tão moderna comparando-se com as indústrias, ou seja, de outros países, né? Países de ponta, tipo os Estados Unidos, Canadá e daí por diante, tá bom? Vamos agora para a questão sexta, né? Na questão sexta aqui nós temos um texto, né? Eu espero que você tenha lido aí esse texto e nós vamos responder aqui, ou seja, da A até a C, tá bom? Então, na A, nós temos aqui como questão que pergunta para nós: qual é o problema urbano apresentado no texto e por que ele ocorre, né? Então, existe aqui um problema urbano apresentado no texto e por que esse problema ocorre. Então, o primeiro problema que nós vemos aqui é a questão, ou seja, da enchente, né? O primeiro problema são as enchentes, né? Agora, por que esse problema ocorre? Esse problema ocorre justamente por falta de planejamento, né? A cidade, conforme ela vai crescendo, né? Ela acaba crescendo de forma desordenada, sem organização alguma, e por conta disso acaba gerando, ou seja, problemas dessa natureza, tá bom, pessoal? Lembra que eu dei um exemplo para vocês? Casos, principalmente de comunidades, né? Que nós temos aí um crescimento urbano acelerado, e nós vemos que as pessoas, né, infelizmente acabam construindo em cima de córrego, construindo suas casas, e muitas pessoas acabam jogando, né, resíduos nos esgotos, pessoas acabam jogando móveis na rua, tudo isso acaba trazendo de uma certa forma também um transtorno urbano, né? Ou seja, quando chove, para onde é que esse material vai? Esse material vai, obviamente, para as galerias, né? Isso acaba, de uma certa forma, causando aí um transbordamento da água. Por quê? Porque acaba entupindo toda a rede de esgoto, né? Isso gera um problema para toda a sociedade. Por isso que nós consideramos que São Paulo, dias de chuvas, dependendo da proporção da chuva, nós a consideramos como a cidade do caos, né? Justamente por conta dessa questão. Então nós temos aí, o problema é o alagamento, né? O porquê é justamente da cidade, que é uma cidade que não foi, ou seja, projetada, né? Diferente, né, se nós formos observar na formação, né, de Brasília, isso nos anos 60, né, nós vamos ver que Brasília foi uma cidade projetada, justamente por conta que foi uma cidade projetada, houve aí um planejamento, né, um planejamento para que essa cidade não viesse sofrer, né, os transtornos que muitas outras cidades, né, ou seja, muitas metrópoles têm enfrentado. Obviamente que hoje, no caso de Brasília, com o crescimento, foi surgindo aí as cidades satélites, né? Eles acabam enfrentando os problemas da mesma natureza. Mas se nós formos pegar a princípio, tá? Compararmos Brasília, por exemplo, com São Paulo, Rio de Janeiro, nós vamos perceber que
a formação de Brasília se tem uma configuração muito diferente, ou seja, comparando com a cidade de São Paulo e outras cidades, tá bom? Então, agora nós vamos para B, né, da 6, que diz assim: quais são as consequências desses problemas para as cidades, né? Então, ou seja, com o alagamento nós temos aí uma série de consequências, e consequências essas negativas, né? Porque com o alagamento nós temos aí, num caso, muitas perda, né, de veículos, né? Com o alagamento nós temos aí muitas casas acabam caindo, né? Por conta que algumas dessas casas estão justamente em áreas de mananciais, né? Então, com excesso da água, essas pessoas acabam perdendo também os seus móveis, né? Então, temos aí o prejuízo financeiro, tá? Além do prejuízo financeiro, obviamente existe aí um prejuízo psicológico, né? Porque isso acaba, de uma certa forma, mexendo também com a estrutura psicológica da população. Bom, aqui na C, da 5, o autor está nos perguntando, né, qual a solução o estudo propõe como alternativa, né? A solução, na verdade, é quase impossível, né, que ocorra, principalmente nos grandes centros, né? A solução seria evitar que as pessoas construíssem áreas de mananciais, né, em lugares inadequados, né? Outra solução seria até mesmo conscientizar a população, né, de estar direcionando, né, os seus lixos, né, para o lugar certo, né? E infelizmente nós estamos falando aqui de uma população, e quando nós falamos de um número elevado de pessoas, é muito difícil você trabalhar aí essa questão, mas a solução seria justamente evitar que essas pessoas ocupassem lugares inadequados, tá? Por exemplo, como área de manancial, tá bom? Em volta dos córregos, falei para vocês a questão da construção de casas. Em algumas situações as pessoas constroem até em cima do próprio córrego, né? E a água, obviamente, quando vem aí as chuvas, acaba não tendo aí um espaço, né, para que ela passe. Nós já temos aí um grande problema, que é justamente a pavimentação. A cidade pavimentada, nós temos um agravante aí, que isso acaba de uma certa forma dificultando a absorção. O solo não absorve essa água justamente por conta que este mesmo está pavimentado. Então a água ela acaba de uma certa forma procurando, né, um outro lugar. E por conta disso nós temos aí o excesso, né, o excesso desta água em alguns pontos da cidade, que acaba gerando aí esses transtornos, tá bom? Então essa é a correção que eu quis trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês consigam entender, tá? Esse é o meu objetivo, tá bom? E eu vou estar postando aí uma próxima aula, tá? Vou postar uma próxima aula para sexta-feira. Eu até peço aí, de uma certa forma, desculpa para vocês que eu postei a aula anterior, não sei se vocês perceberam, o meu dispositivo eu coloquei ele em pé, né? E eu até percebo que se coloca ele deitado, ele vai ficar mais fácil para a visualização para vocês. Então, a próxima aula, tá? Se não me engano, eu já fiz essa próxima aula, tá bom? E esta aula, o celular ele vai continuar em pé, só que nas próximas eu vou deitar o celular para ficar mais fácil aí para vocês, tá bom? Um abraço, espero que vocês fiquem bem, tá bom? E obrigado. Tchau, tchau.